paz, Cris, Conceição, a paz. Tudo bem, irmã Conceição? A paz para os irmãos, já estamos iniciando mais uma quarta-feira. Eli, oi Tiago, Ana, irmã linda. Toco, a paz do Senhor. Oi, tia Lete, a paz. Tudo bem com você? Miquelina, a paz. Su. Gente, enquanto os irmãos vão entrando aí, Priscila, tudo bem, Pri? Selma, amém, Su, obrigado. Oi, Adri, Shirley, a paz, Isabel. Enquanto os irmãos vão chegando, eu separei uma canção do nosso inário para matar saudade, né? Nessa crise toda, os jovens, eles acabam se saindo melhor, porque eles se comunicam, né, de forma mais abrangente, são mais rápidos, são mais ligados. E os velhinhos, eles sofrem, né, porque não sabem mexer direito nas mídias, não sabem entrar, né? E a gente falta, né? Até porque a gente tem um reservatório de lembranças maior do que dos jovens, então a gente tem saudade. E eu queria, assim, ter um hino bem antigo, que eu gosto muito, né? E o hino é Tudo Entregarei. E aí eu vou cantando enquanto os irmãos vão chegando aí. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei,
Quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Marcão, que saudade de estarmos juntos. Irmãos, eu quero orar com vocês, pedir que vocês deixem um pouquinho aí os cumprimentos, tal. Eu gostaria de orar junto com vocês, tá bom? É hora de orar, né? Tem hora para tudo, agora é hora de orar. Eu gostaria de incluir nessa oração a nossa irmã Dalva. Ela não está bem. E que o Senhor possa estar consolando e dando força para ela, para sua família também. Olha, uma outra pessoa também que precisa das nossas orações, da nossa intercessão, nossa cobertura, é a Miriam do Aldenir. Ela trabalha direto no hospital e ela não tem passado bem, não é? Pressão, alguns sintomas assim que precisam de cuidados, né? E ela está em casa, eu espero que ela esteja assistindo, não é? Então, pelo Adão também, né? O Adão, nosso irmão presbítero José Marques, tem acompanhado o nosso irmão. Parece que ele teve um AVC, não é nada relacionado ao Covid, mas ele teve um AVC, está em casa, parte do corpo dele deu uma travada e é o momento da gente interceder por esses irmãos. Tá bom? Vamos orar? Senhor querido, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos que estão
em suas casas. Levantamos um clamor agora, Senhor, pelos nossos irmãos que estão necessitados de um olhar de Tua parte. Senhor, como foi falado no domingo, muitas vezes o Senhor maravilhosamente invade as nossas rotinas diárias e se apresenta a nós e se mostra interessado em saber como estamos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor esteja visitando, Senhor querido, a vida desses irmãos, tirando, Senhor querido, toda a opressão, todo o mal-estar, trazendo a eles consolo, conforto, força, ânimo, alegria, esperança, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia desses irmãos. Em nome de Jesus, Senhor querido, que eles sejam confortados dentro de suas necessidades. Às vezes não sabemos como pedir, mas o Senhor é conhecedor dessas necessidades. Mesmo antes de nós sabermos de alguma notícia, o Senhor já sabe de tudo. Talvez o Senhor espere, é uma intercessão da nossa parte. Então, eu oro pela irmã Dalva, eu oro, Senhor, pelo Adão, eu oro pela nossa irmã Miriam e tantos outros, ó Deus, que nesse momento poderão estar passando por dificuldades em todas as áreas. Em nome de Jesus, inunda essas vidas com a Tua presença, com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, nos lembramos dos irmãos que estão no campo missionário também. Que o Senhor esteja com eles, nosso irmão pastor Valdeban. Abençoe, Senhor, a sua vida, a sua saúde, o seu corpo. Nós sabemos da disposição que ele tem, do ânimo, da alegria que ele tem em fazer a obra do Senhor, mas às vezes ele é acometido de um cansaço. O Senhor é poderoso, ó Deus, para revitalizar aquele coração, aqueles músculos do seu coração. Sê com ele, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, para este momento também nós pedimos a ajuda do Senhor na reflexão da Tua palavra. Em nome de Jesus, que este mês da família seja mesmo uma grande oportunidade para repensarmos sobre a maneira como temos andado como família, na Tua presença, diante da sociedade. Fala conosco, Senhor, usa esses textos, estes exemplos que vamos dar, para que possamos de alguma forma crescer, amadurecer. E nós sabemos que é possível, com a Tua ajuda é possível. Com a Tua ajuda e com um pouco de coragem da nossa parte, eu acredito que nós conseguimos, Pai. Nos ajuda, que o Teu Espírito Santo esteja nesses momentos que vamos passar juntos. Abençoa os meus irmãos, abençoe a minha casa também. Em nome de Jesus, fica conosco. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Ô Roseli, a paz do Senhor, você com a gente aqui, que bom. Legal. Ney, saudade de você também, Ney. Tudo bem? Irmãos, sem mais demora, eu não sei se vocês estão me vendo muito branco, aqui com muita luz. Se tiver ofuscando aí o seu celular, você me dá um toquinho que eu diminuo a luz aqui, que é possível diminuir. Tá bom? Bom, ok. Como eu disse na oração, nós estamos nesse mês da família e então todos que estão participando trouxeram uma palavra, não é, ligada à nossa responsabilidade. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que pode enfraquecer a nossa família. É claro que
muitas coisas podem enfraquecer, não é? Eu separei 3 coisas aqui, eu espero que essas 3 coisas, de alguma forma, elas sirvam de alerta, não é? Que seja um sinal, assim, bem forte dentro da gente, caso a gente esteja passando por isso, não é? E eu acho que Deus nos dá oportunidade para mudarmos certas realidades, não é? Eu gostaria de falar sobre 3 coisas que acontecem na maioria das famílias, não é? Eu queria falar sobre omissão, sobre indiferença e sobre individualismo, né? Omissão, indiferença e individualismo. Eu tenho 3 exemplos e eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre... E o exemplo que eu vou dar parece incrível. É bíblico, mas é de um homem de Deus. Vocês ouvem falar dele sempre quando ouvimos alguma coisa sobre adoração, nós lembramos dele, amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de Davi, não é? Davi nos revela na sua história uma fragilidade como líder de uma família. Talvez muitos não tenham percebido, mas um homem de Deus, ele pode ter problemas relacionados. Você sabia disso? O homem de Deus não é aquele que não tem problemas para resolver, não é? Ele não é isento de problema. Então, olha aí, olha, a nossa igreja em Alto Branco. Nossa, nunca ouvi falar. Ela está assistindo também, alguém de lá. A paz seja com vocês, irmãos aí da Brasil para Cristo do Alto Branco. Prazer em tê-los com a gente aqui, viu? Que Deus abençoe vocês. Uma alegria, uma honra para a gente. Então, irmãos, a gente vai encontrar figuras da Bíblia, personagens bíblicos, e amavam a Deus e tinham uma vida, de certa forma, constante na presença de Deus, mas homens e mulheres, principalmente homens, que tiveram problemas sérios na sua vida conjugal, na sua vida familiar, não é? Então, o Davi, ele, por causa da sua posição, não é, como rei, ele se casou, ele teve uma relação conjugal, marital, vamos dizer assim, com várias mulheres. A gente não pode esconder uma coisa dessa, né? Por causa da política, ele se uniu a várias mulheres. Ele se casou, por exemplo, com uma princesa. Você sabia que Davi se casou com uma princesa? Não é? Ele se casou com outras mulheres. Ele se casou com a mulher de um homem, um homem muito ruim. E ele acabou morrendo, e a sua esposa, Abigail, uma mulher muito sábia, Davi tomou essa mulher para si, se casou com ela e teve um filho. Depois ele se casou também com Batseba. Eu anotei aqui porque eu esqueço, né? Mas Davi se casou com Ainoã, com Abigail, Maaca, não é? Com Agite, com Abital, com Eglá e também com Batseba. Olha aqui, nós temos uma listinha de 2, 4, 6, 7 mulheres, no mínimo. Ele teve filhos com essas mulheres. Então você pode imaginar o rei de Israel. Ele governou 40 anos aproximadamente, né, em Jerusalém e Hebrom. Olha aí, Sandra,
e Décio nos assistindo, pastor Décio. Oh, meus queridos, que alegria ter vocês com a gente aqui. Olha, eu quero fazer um convite aqui ao vivo. Se fosse possível, pastor Décio e Sandra, vocês participarem de uma live com a gente na semana que vem. Será que é possível? Pastor Décio participou com a gente no encontro de casais há alguns anos atrás. A gente ama muito esse pastor e a sua esposa, que na verdade são pais da Mariana do Nando, não é? São pastores, ele é pastor presbiteriano e lá de Peruíbe, se não me falha a memória. É isso, Flor? Acho que é, né? Então, pastorzão, vê aí se é possível, né? A gente volta a conversar. Olha, estamos sendo assistidos aqui por irmãos de outras cidades, estamos sendo assistidos por pastores, por diáconos e presbíteros. Esse negócio está muito chique. Que legal. Então, irmãos, voltando a Davi, você pode imaginar a vida que esse homem teve como rei de Israel, como governante de uma nação, não é? E ter que lidar com os problemas de casa também. Várias mulheres de várias nações, não é? E aí o filho mais velho de Davi é Absalão. Não é? Absalão, o filho mais velho, e seria uma coisa normal que ele fosse o herdeiro do trono de Davi quando o pai morresse. E então a disputa entre irmãos, não é? Ele era o mais velho porque ele se casou com essa mulher, não é? Deixa eu ver o nome dela aqui, com a Maaca. E Davi teve 2 filhos com a Maaca, o Absalão e uma mulher que são mencionados na Bíblia, né? Que é Tamar. E essa Tamar é muito linda. Então, esses dois filhos, eles eram netos de um rei, não é? E Davi, nas suas alianças políticas, tal, se casou com a filha desse rei e teve esses 2 filhos, Absalão e Tamar. E é sobre esses 2 e mais um outro filho que eu gostaria de falar, que é Aminon, o filho de uma outra mulher chamada Ainoã. Não é? Veja bem, os filhos nasceram e estão lá. Eu fico imaginando uma certa confusão, porque os primeiros filhos de cada mulher, eles poderiam meio que, assim, brigar entre si, querendo um certo conforto. Não, eu sou o primeiro filho do meu pai com a minha mãe. Então eu também tenho um pedacinho no reino dele. Eu quero certos privilégios, e o trabalho das mães buscando junto ao rei Davi esses privilégios, não é? Então, eu acho que nos bastidores havia uma certa disputa, não é? E acontece um problema muito sério. E eu vou falar sobre a omissão de Davi, tá certo? Bom, já eram meio que adultos. Esse filho, esse Aminon, o filho de Ainoã, ele se apaixonou pela sua meia-irmã, Tamar, não é? E aconteceu um lance muito estranho, e ele tinha um desejo ardente, descontrolado por esta meia-irmã. Era meia-irmã porque tinha o mesmo pai, mas mães diferentes. E o Aminon se apaixona perdidamente, é uma coisa que alguns até consideram
um pecado chamado luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo, não é como alguns pensam. Um desejo exagerado por luxo, não é, isso aí não é luxúria. Luxúria é um desejo descontrolado, desequilibrado, por fazer algo muito errado, ligado ao sexo, a orgias, não é? Então é um desejo desenfreado nesse aspecto, não é? E esse filho aí, Aminon, ele tinha esse desejo exagerado, era meia-irmã, poderia até haver sei lá, um acordo, mas ele faz um plano aconselhado por um outro cara também que tinha um sobrinho de Davi. Ele bola um plano e ele se finge de doente e pede para o seu pai enviar a sua meia-irmã para fazer uns bolos lá para ele comer, porque ele estava doentinho, né? Ele estava doentinho. Então, o pai até estranhou, mas falou para ela: Tamar, vai lá e faz uma comida lá, uns bolos para o teu meio-irmão. E ela foi. Quando ela chegou lá no lugar onde o Aminon estava, ela preparou as coisas e levou para ele. E ele tinha empregados lá no seu quarto, onde ele estava deitado, e ele pediu para todos os guardas saírem, os servos dele saírem, e assim que ele teve uma oportunidade, ele agarrou a sua meia-irmã, a Tamar, e resumindo, ele violenta sexualmente a sua irmã. E acontece esse problemão, ela fica transtornada, ela ainda diz: não faz isso comigo, fala com o nosso pai e a gente pode se casar. Tá? Ele não quis dar ouvido a ela e acontece essa tragédia no meio da família. E ela então sempre se vestiu como uma moça virgem, mas depois disso o Aminon, olha só, irmãos, o que acontece com ele. Essa paixão desenfreada vira um ódio desenfreado, não é? Na mesma proporção que ele se apaixonou, ele começou a odiar a sua irmã e disse: sai daqui, e pediu para os servos tirarem ela de lá, e ele não queria mais a presença dela. Ele se enojou, teve nojo da sua meia-irmã. E ela rasga os seus vestidos, porque ela se vestia como uma virgem, ela rasga o vestido e sai chorando, desesperada. Aí o seu irmão legítimo, né, da mesma mãe, que era Absalão, ele sabe disso e ele começa a odiar o seu irmão, Aminon. E aí, até onde eu entendo, esses dois irmãos, Absalão e Tamar, eles esperavam que Davi fizesse alguma coisa, trouxesse alguma punição, e acontece exatamente uma omissão. Eu sei que Davi fica muito nervoso com o ocorrido, mas até onde se conhece não há nenhuma punição ao Aminon, não é? E indo para frente aqui da nossa história, o que acontece, o fim dessa tragédia, esse silêncio de Davi como pai, como líder da sua casa, da sua família, faz com que o ódio de Absalão fique guardado, não é? E fique conservado no seu coração, até que 2 anos depois, o mesmo Absalão, na época da tosquia das ovelhas, ele faz uma festa e ele convida os seus irmãos, e Aminon não quer ir.
Absalão vai lá e conversa com o pai, fala: pai, fala para o Aminon ir, eu quero fazer uma festa, é a tosquia das nossas ovelhas, e etc e tal. E Davi acha estranho, mas convence Aminon de ir para essa festa. E no meio da festa, quando o Aminon já estava com o coco meio cheio, estava bêbado, Absalão deu ordem para os seus empregados, e os seus empregados matam Aminon. Os irmãos percebem isso e fogem rapidamente e voltam para perto do pai. Talvez eles morassem mais perto do pai. Só que antes que eles chegassem, alguém saiu com uma notícia. Chegou ao rei essa notícia: rei, os seus filhos foram mortos por Absalão. Quando Davi ouve isso, fica apavorado, rasga as suas vestes, não é? Fica apavorado e transtornado, até que o sobrinho dele, que planejou aquele lance de Aminon e Tamar, avisa o rei: não, rei, ninguém morreu, só Aminon que morreu, e não sei o que lá. E daqui a pouco chega aquela comitiva, e aí ele diz: olha lá, rei, ó, só um morreu, tal. E acontece isso, tentando aplacar a ira, o furor de Davi. E Davi, por um lado, descansa, mas chora a morte de Aminon, e Absalão foge e fica 3 anos longe do pai. Irmãos, esse é um resumo, não é? Assim, pensa num resumo grande, assim, não é? É um resumo da situação familiar. Aminon morre, Absalão foge, Tamar tem a sua juventude, eu diria assim, marcada pela violência sexual. Eu imagino a guerra entre as mães, não é? Outros filhos também se revoltam mais tarde. E o que me chama a atenção nessa história toda é que faltou uma atitude de pai, uma correção, não é? Uma punição diante do erro dos filhos. O que a gente vai saber depois é que há uma perseguição de Absalão contra o pai, tentando reivindicar, querendo assumir o trono de Davi, e Davi não admite isso e persegue o filho. E Absalão é aquele que morre pendurado pelo cabelo numa árvore, o cabelo dele na fuga, enrosca na árvore e ele morre pendurado na árvore, não é? E aí tem o caso também, não é, de Salomão. Outros quiseram reivindicar o reino e Davi se perdeu, irmãos. Davi foi um ótimo rei, não é, no seu trono, mas dentro de casa, eu diria assim, me permitam a expressão, uma tragédia. Um homem segundo o coração de Deus, mas com tristezas profundas causadas pela sua omissão. Então, essa primeira coisa aqui é uma coisa que pode enfraquecer o lar, a nossa família, os nossos relacionamentos dentro de casa. Então, vai aqui um conselho, não de alguém experimentado, mas assim um conselho bíblico, não é? Corrige o teu filho enquanto é tempo, porque depois não dá mais tempo, não é? Faça o seu papel, não tenha medo de colocar limites, não tenha medo a palavra é forte, né, nesses tempos aqui, mas de castigar, de punir na mesma medida, com amor,
não é, com firmeza. Uma vez um pregador disse que nós temos que ser com os nossos filhos, os dois pulsos. Ele disse assim: então, numa mão a gente tem que ter firmeza, na outra mão, doçura. Eu acredito que Davi, ele usou uma mão só, talvez a mão da doçura, e sofreu profundamente na sua alma o abandono de alguns filhos, não é? Então, por quê? Talvez porque ele tenha dado preferência ao seu reino, ao reino, não é? Aos seus afazeres políticos, governamentais, e se esqueceu de ser um pai presente, um pai que sabe o que está acontecendo, um pai que toma as devidas providências. Então, meu irmão e minha irmã, não deixem de fazer o que tem, o que vocês têm de fazer. Não se omitam, porque depois as consequências são danosas. Então, esta primeira coisa, a omissão, ela pode enfraquecer, não é, a nossa família. Então, talvez pecar por tomar algumas providências é melhor do que pecar omitindo-se. Que nós tenhamos essa sabedoria de Deus para ter esse contato com os nossos filhos, marido com a esposa. Marido, não omita coisas para sua esposa. Esposa, não omita. Se for preciso, sentem à mesa, discutam, vejam o que está errado. Vamos procurar uma saída, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ver na palavra, uma busca, de repente uma busca profissional, com alguém que já caminhou mais tempo, que tem mais experiência, alguém com sabedoria. Fábio, a negligência no cuidado, é isso mesmo. Quem ama corrige, quem ama repreende. Então, irmãos, vocês, um homem segundo o coração de Deus, que sofreu amargamente por causa de sua família. Uma família desequilibrada. Por falar em família desequilibrada, amanhã, deixa eu abrir um parênteses agora que eu lembrei, né? Amanhã, se Deus nos permitir, a gente vai ter uma live com o pastor Marcelo, da Igreja Viver em Cristo, ali do Suzano, outra pessoa que a gente ama muito, não é? Ele vai estar com a gente, tá bom? Às 8 da noite, ele vai estar falando a respeito das emoções, né? O papel das emoções no lar. Eu quero convidar a todos vocês para assistirem, tá bom? A gente está se dedicando nisso, irmãos. Onde houver uma brechinha para falar sobre família, aspectos familiares, né? A gente está tentando, tá bom? Ok, irmãos? A omissão pode enfraquecer e muito uma família. Que a nossa família não seja enfraquecida pela nossa omissão, como pais e também como filhos. Agora, uma palavra mais voltada para os filhos, talvez, não é? Esta passagem que a gente viu da omissão está, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 3 e capítulo 13. Vão contar essa história, esse desarranjo na família de Davi, né, envolvendo esses três personagens a princípio, não é? O Aminon, Tamar e Absalão e Davi, os quatro personagens, melhor dizendo. As outras duas coisas, irmãos, o individualismo e a indiferença, como base, o nosso texto é o texto de Lucas 15. Como vocês sabem, Lucas 15
é a história de 3 coisas perdidas: a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Não é? As 3 coisas nos trazem esperança, não é? A moeda perdida, ela foi achada. A ovelha perdida foi achada. E o filho perdido também foi reencontrado, não é? Pelo seu pai. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a indiferença. A indiferença, olha só que coisa interessante. Quem é o indiferente? A pessoa indiferente. O indiferente que não demonstra nenhuma preocupação por algo, por alguém, por uma situação. Ou seja, tanto faz, não é? O indiferente é aquele que ele não se interessa por nada, não é? O sujeito que é indiferente, ele tem uma falta de consideração, ele tem um sentimento de apatia, ele não está nem aí, não é? Diferente de simpatia, não é? O indiferente, ou a indiferença, é a coisa que não se deixa influenciar pelos sentimentos próprios ou alheios. Ou seja, está acontecendo alguma coisa lá, e uma coisa que traz um certo cuidado, mas a pessoa diante daquilo... mas a pessoa está necessitada, chorando. Mas os sentimentos da pessoa não o comovem, ele não tem essa... Se a pessoa está alegre, para ele tanto faz. Se a pessoa está sofrendo, para ele tanto faz. Se o país está no meio de uma crise, tanto faz, cada um na sua, não é? A indiferença é isso. É uma frieza, uma insensibilidade, é um desprezo, não é? É um desamor, é um desapego, é um desleixo. O indiferente é esse. Já o egoísta, eu vou falar o que cada uma coisa representa e depois a gente vai para os personagens, né? O egoísta, ou melhor, o individualista, não é? É aquele que ele pode ser egoísta, egocêntrico, excêntrico. O egoísmo é o apego, não é? Aos próprios interesses, não é? Ele tem uma falta de altruísmo. Os demais não têm tanta importância. Primeiro ele, não é? O individualismo, ele pode ir para o lado do egocentrismo também. O egocentrismo é quando a pessoa se sente o centro do universo. E o excêntrico é aquele que não compartilha do mesmo pensamento central, não é? Ele é estranho, ele é fora de centro. Daí vem a palavra excêntrico, fora do centro. Então, o individualismo, ele é muito estranho isso, né? Mas a Europa, boa parte da Europa sofre disso, né? Nos Estados Unidos, me parece que isso também. O Brasil foge à regra e outros países também. A América do Sul, ela é composta de países não individualistas, né? Nós somos muito receptivos, calorosos, amorosos, pensamos nos outros. São características de povos assim, tropicais, não é? Nós somos muito calorosos. Então, essas duas coisas, tanto
o individualismo como a indiferença são outros problemas que podem enfraquecer a nossa família. Então, no capítulo 15, eu até separei aqui alguns versículos, 15 a partir do versículo 20. Eu nem vou falar do texto todo, mas olha só o que está escrito aqui. Os irmãos conhecem a história, né? Do filho mais novo que saiu. E no versículo 20 diz assim: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não és digno de ser chamado teu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Vamos fazer um banquete e vamos celebrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa aqui, irmãos, é meio que a atitude do filho que saiu de casa. Não é? Esse filho aqui, o mais novo, né? Era o filho mais novo e o irmão mais novo, inclusive. Ele é a figura que eu queria usar para o individualismo. Algumas características que acontecem com esse moço mais novo, esse filho mais novo, são as seguintes. Quando ele tomou a decisão de sair de casa, ele pensou nele mesmo. Ele não pensou no seu pai, no seu irmão, na sua mãe. Ele não pensou na família. Não é? A maneira como ele fala demonstra que ele achava que ele era dono do seu nariz, que ele sabia das coisas. Não é? Ele queria, na verdade, liberdade, uma liberdade aventureira, sem responsabilidade. Não é? Ele queria curtir a vida, amigos, bebidas, baladas, mulheres, não é? Demonstrar que ele tinha dinheiro, que ele podia fazer o que ele queria, não é? Então, é uma vida desregrada, sem restrições. Então, fazer tudo o que quer demonstra essa característica individualista desse moço mais novo. Geralmente acontece com os filhos numa certa idade, e acho que se você não tem uma situação dessa em casa, você conhece alguém da sua família, um vizinho, que é bem assim. Vai chegando uma época, na pré-adolescência, né, e adolescência, em que os filhos vão se sentindo assim. Não é? Se fecham no quarto, não querem que os pais entrem no quarto, não querem que a mãe mexa nas coisas, eles não querem a invasão de privacidade. Não é? E eles se sentem donos e alguns reivindicam seus direitos por não é? Que são os direitos dos adolescentes, né, como cidadãos. Eles se acham. A gente já passou por isso, né? E a gente começa a responder para os pais, a gente não quer mais ouvir os pais, a gente prefere ouvir amigos, a gente prefere conselhos na internet, né, em outros cantos, e a gente quer ter a nossa vida, ninguém mais tem o direito. Isso é uma característica do individualismo. E isso pode colocar a relação de uma família em risco. Isso pode enfraquecer os relacionamentos, né, os laços familiares. Então, esse filho mais novo, ele é esse personagem que a gente poderia destacar, né? O pai, nessa história toda, é o equilíbrio, né?
é aquele que entende o seu filho, os impulsos do filho mais novo, o impulso da juventude, quando as emoções falam mais alto, né? Quando o desejo da aventura é maior do que aquele senso de responsabilidade, não é? Quem já não passou por isso? Mas fica aqui a lição, não é? Ou pelo menos o conselho. Se você tem alguém assim na sua casa, um filho, não é? Com essas características do filho mais novo de Lucas 15, chega junto, se abre o coração, propõe conversar, tenta abrir uma porta no coração dele ou dela, né, para que os laços familiares não sejam quebrados tão facilmente. Tenta entender a mentalidade, mas tome muito cuidado com o que se fala, porque a concorrência ela é muito grande. Não é? Quando eu falo concorrência, o convite do mundo, ele é muito forte. E não é só forte, é desleal. É desleal. Então, que este exemplo do filho mais novo fique no nosso coração, não é? E que a gente possa aprender a evitar essas coisas dentro de casa. Quando possível, conquistar o coração dos nossos filhos é uma tarefa não muito fácil, mas é uma coisa muito boa. Quando a gente é respeitado como pai, como mãe, quando os filhos compreendem o trabalho que os pais têm diante de Deus em cuidar deles. Irmãos, isso não tem preço. É uma alegria ver os nossos filhos formados, não é? E educados. Por fim, eu quero terminar com a indiferença. O texto continua e a figura do filho mais velho é a figura da pessoa indiferente. Olha só, o versículo 25 continua dizendo o seguinte: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo e na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos comemorar este dia feliz, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O texto é lindo, né, irmãos? Mas olha só o indiferente. E as características do indiferente eu já dei lá atrás, mas eu vou dar mais algumas aqui, não é? O filho mais velho, que é o primogênito. Olha só, o desinteresse pela volta do irmão, a sua frieza, a sua revolta, a falta de alegria, não é? Como eu disse lá, o indiferente, ele não se interessa nem pelo mal que está acontecendo com o outro e também não se interessa com a alegria do outro. Ele é indiferente, não é? E ele acaba se revoltando e se ira, conforme o texto está dizendo, né? Então ele não se alegra com a alegria dos outros. Ele não ligou nem
para o seu irmão que voltou e também não ligou para o seu pai. É uma pessoa indiferente. E o indiferente, né, por outro lado, ele despreza, não é? Ele é frio, não só nos momentos de alegria como essa aqui, mas nos momentos de tristeza, como o do seu pai, não é? Ele é indiferente na dor do pai pela perda do filho e na alegria do pai pela volta do filho, não é? O indiferente, ele também corre o risco de se tornar autopiedoso, não é? Ele merece e os outros não é? Se torna e um egocêntrico também, não é? Tanto o individualista como o indiferente, o fim é o mesmo, né? Porque eles se acham merecedores de alguma coisa e não é por aí. Então, irmãos, esses três exemplos, a omissão, a indiferença e o individualismo, são três coisas que podem enfraquecer a nossa família. Eu gostaria que você até anotasse isso, né? Colocasse aí na sua porta, na sua mesa, pensasse nisso. Né? Por acaso você tem sido omisso com relação às coisas que estão acontecendo, não é? Em todos os aspectos, viu, irmãos? Familiar. Não é só com os filhos, não é? Com a esposa, com você mesmo. Você tem sido individualista nas relações familiares? Você pensa mais em você? Não é? Você é o centro das atenções? As coisas têm que ser para você? Né? As coisas giram em torno de você, é assim? Ou você tem sido indiferente ao que acontece? Não é? A indiferença, ela esbarra um pouquinho na omissão, mas a indiferença, eu acho que é pior. Ela é pior em alguns aspectos, não é? Porque não se importar, uma coisa é não saber, a outra coisa é saber e não se importar, não é? O indiferente não tem amor próprio. Talvez ele ainda não aprendeu que ele pode existir para a glória de Deus, ele pode existir para abençoar as outras pessoas, ele pode existir para ser uma pessoa humilde, uma pessoa solidária. E a gente sabe que a solidariedade, o altruísmo, ele faz muito bem para a gente, não é? Às vezes faz mais bem para a gente do que para o outro que recebeu a generosidade, não é? Que recebeu alguma coisa da nossa parte. Então, irmãos, olha só, essas três coisas, elas podem morar com a gente dentro de casa, não é? Membros da família que não deviam existir. Omissão, individualismo e indiferença. Que o Senhor nos dê graça para lutar contra esses pecados, o pecado da omissão, o pecado do individualismo e o pecado da indiferença. Eu acho que muitos sofrem nessas áreas porque ainda não aprenderam o propósito da existência de uma família. Não é? O pastor alemão Bonhoeffer, uma vez, ele escreveu, né, fez um comentário
dizendo que as famílias, elas colaboram na perpetuidade do plano de Deus aqui na Terra. Cada família é um elo, não é? E esses elos bem estruturadinhos, bem fechadinhos, não é? Equilibrados, eles vão contribuir para o conhecimento de Deus em toda a Terra. Eu acredito que as famílias não existem só para procriar. As famílias não existem só para cuidar do jardim, não é? As famílias não existem só para ter prazer, não é isso. É tudo isso junto, eu acho que contribui para a manifestação da bondade, da graça de Deus. Então, uma boa pergunta: para que a minha família existe? E na resposta a gente pode encontrar força para lutar contra esses perigos. Deus conta com a família. É claro que o pecado entrou e as coisas mudaram, né? Mas ainda é tempo da gente buscar ajuda em Deus para que a gente vença e a gente consiga fazer parte deste plano de Deus, não é? De levar a glória de Deus a todos, levar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Eu acho que Deus tem interesse em nos usar para a sua glória. Então sejamos uma família equilibrada. Vamos nele ter esta coragem de investigar, não é? O que nós perdemos, o que está faltando, o que pode ser melhorado, ter a coragem de ouvir o que o outro tem para dizer e ter também a habilidade de falar com todo cuidado o que pensa, não é? Eu acho que essas coisas, essa abertura para uma comunicação saudável dentro de casa, né? Um diálogo respeitoso, e a gente tem que buscar isso, não é? Para a gente viver em paz, para a gente viver na bênção do Senhor. Eu acho que é isso que Ele quer e espera de nós. O nosso Deus é um Deus de braço aberto. Jesus provou isso na cruz. Não é? Que a nossa família encontre abrigo, esse abraço gostoso da parte do nosso Senhor, e que a gente responda para Ele, não é? Que a gente continue lutando pelo bem-estar da nossa família. Nele a gente pode, com Ele a gente consegue, não é isso? Então que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado novamente pelo carinho de todos vocês. Deixa eu ver aqui no ponto. Não vai ter live dos jovens? Sim. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, no ponto aqui chegou uma informação que os jovens, eles deram uma parada na live de quarta-feira. O Murilo está pensando, né, no que vai fazer. Então não se preocupem, não é porque não vai ter mesmo. Tá bom? Só relembrando, irmãos, amanhã uma live com o pastor Marcelo. Tá bom? Eu não quero terminar sem orar com vocês. Tá bom? Antes que esses números caiam aqui, né, eu quero orar com vocês e pedir graça, né, nessas 3 áreas. Eu até queria que a Cris viesse aqui. Cris, vem cá. Senta comigo aqui, que a gente... Aí. Que a gente ore uns pelos outros, né? Quer falar um oi? A paz, irmãos. Deus abençoe. Maurão, você está assistindo, Maurão? Eita! Ô, Maurão, vamos fazer uma live junto, Maurão? Responde para mim também aí, ó. Que legal, rapaz. Que bom, Maurão. Muito bom. Irmãos, vamos então orar especificamente nessas 3 áreas. Vamos colocar diante de Deus a omissão,
o individualismo e a indiferença. Vamos lá? Amém. Senhor nosso Deus, Espírito, em nome de Jesus. nós queremos pedir a graça necessária para combatermos esses perigos que rondam a nossa relação familiar. Amém, Senhor. Entre marido e mulher, entre pais e filhos. Deus, nos livre. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, para combatermos a omissão quando negligenciamos o nosso dever, Senhor, seja ele qual for. Pai querido, nos dá sabedoria na administração das nossas tarefas, ó Deus. Senhor. Pai querido, enche o nosso coração de graça, de amor, Senhor, de maneira que nós preservemos as relações familiares. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, se tem alguém que sofre como indivíduo, querendo chamar a atenção por alguma razão, ou se acha o centro das atenções, complicando o relacionamento até entre irmãos, entre filhos e pais. Em nome de Jesus, ó Deus, que este individualismo também ele seja confrontado pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Deus, que haja vitória, que esses individualistas, ou que o individualismo caia por terra, que a solidariedade, que a fraternidade, Senhor querido, que o desejo de manter uma boa comunicação equilibrada, Senhor, aconteça nos lares. Senhor, e da mesma forma também com relação à indiferença. Se tem alguém, ó Deus, que sofre como indiferente, Pai querido, que não liga para os outros, Senhor, que não se interessa pela situação, Senhor, envia uma palavra, Senhor, que haja conversão nesse coração, porque todo aquele que nasce de novo ama seu irmão, pensa no outro, é solidário, não existe salvação junto com indiferença. Pai querido, se alguém nasceu de novo, esse alguém não é mais indiferente. Pai querido, em nome de Jesus, que todo egocentrismo, egoísmo, Senhor, que excentricidade, Senhor, que o individualismo, que a indiferença, que a omissão, todos esses perigos, ó Deus, eles sejam combatidos e vencidos em nome de Jesus. Vitória, Senhor, a cada família, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode dar um glória aí, um amém? Que Deus abençoe. Viu? Deus abençoe. Um beijão a todos. Valeu, Denis. Deus abençoe. Val, um abraço. Marilene, Deus abençoe. Saudade de você, das meninas. Mãe Conceição, que legal. Eli, preciso devolver a sua cumbuquinha, viu? Ainda vou achar aqui. Jota, um abraço. Vivi, Suede, Deus abençoe. Amém. Cláudio, Deus abençoe. Valtão. Selma, dá um beijinho na pretinha, Selma. Deus abençoe. Esse quadro aqui não, viu? Ah, sim. A gente vai sortear aí um quadro, hein? Tô sabendo. No último domingo do mês. No último domingo tem um quadro que vai ser sorteado, tá bom? Érica, grande atleta, Érica. Wanda, dá um abraço aí na Vanessa por nós, por favor. Val, disse... Amém. Marcelão, a paz do Senhor Marcelo. Legal, Vera. Amanhã, Vera. Roseli, Deus abençoe. Maurício.
E os ferros, Maurício? Tudo certo lá? Manda pra mim, hein? Uma notícia. Adriana, Deus abençoe. Beijo a todos, irmãos. Amém. Eu vou desligar aqui porque esse refletor aqui tá me incomodando. Pronto. Aí. Deus abençoe. Paz, irmãos.